E aí, galera? Eu tô aqui hoje para poder fechar com vocês o estudo, né, dessas 4 semanas que envolvem o primeiro PET, o primeiro plano de estudos tutorado da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Esse primeiro PET do terceiro ano, ele tem como assunto principal a Primeira República Brasileira, conhecida popularmente como República Velha, mesma coisa, Primeira República ou República Velha. É, as 4 semanas falam desse assunto, embora cada uma com foco em alguma coisa, né? A primeira semana fala um pouco da formação da República, a segunda fala um pouco do coronelismo, oligarquias, a terceira entra na economia, café, indústria, e a quarta busca fazer uma revisão. Mas são os principais pontos. Então hoje eu quero rever isso, eu quero basicamente levantar os principais assuntos que aparecem ali. Então vai ser um vídeo bem curto, eu não quero sobrecarregar ninguém, onde eu vou retomar com vocês, onde eu vou explicar, resumir, basicamente, os principais pontos desse primeiro PET do terceiro ano de História, desse primeiro plano de estudos tutorado. Então, como eu disse, o principal assunto é a Primeira República, é a República Velha. Se a gente olhar aqui no PET, olha só, gente. É, aparece aqui para vocês, olha só. Começa falando, né, que o Brasil foi uma monarquia, vocês viram ano passado, Brasil Império, segundo reinado. E a partir da proclamação da República, 15 de novembro de 1889, o Brasil passa a ser uma república. Quando é uma monarquia, você tem ali um chefe de Estado, geralmente um rei, que tem o poder hereditário, e ele é considerado o único com poder, o dono do Estado, que é o caso das monarquias. Hoje em dia já há monarquias parlamentares, onde o rei ele é um chefe mais formal do poder do que na prática, né? O governo mesmo é exercido geralmente por um parlamento eleito, como o caso da Inglaterra hoje. E no geral o que a gente tem aqui, que é aqui na América, no nosso continente, são as repúblicas. Quando você tem a ideia de um governo público, um governo que deve atender ao interesse público, que é eleito, quem vota muda muito em cada época, em cada lugar. Hoje a gente tem eleições majoritárias, mas que quase todo mundo participa. Sufrágio universal, exclui-se apenas crianças e estrangeiros. Mas no caso outras épocas foram outros critérios de eleição, vou falar disso com vocês. E geralmente a pessoa eleita tem um mandato determinado. Ela não governa para sempre até morrer, não é o filho que assume. Ela tem um prazo para começar e sair, uma data para entrar e para sair do governo. Essa república que vai surgir no Brasil, quando for começar a haver as eleições, ela começa sendo controlada pelo exército, e quando ocorrem as primeiras eleições, quem vai conseguir ganhar as eleições são justamente as elites rurais. São os grandes fazendeiros, aqueles que já eram a elite do Império. A elite não muda no Brasil do Império para a República. As pessoas que mandavam numa cidade, os principais fazendeiros de uma região, continuam sendo os mesmos após a proclamação da República. E o sistema eleitoral que vai ser estabelecido na Constituição de 1891 vai garantir que essas elites continuem no poder. Como é que era esse sistema eleitoral? Votavam apenas homens alfabetizados. Portanto, mulheres não votavam e analfabetos não votavam. Já tirei aqui quase todo mundo, tá, gente? Porque mulher é metade, um pouco mais da metade da população. Analfabeto era quase todo mundo naquela época. As eleições da Primeira República, elas tinham em média aí 1,5%, 2,5% de participação eleitoral. As eleições que mais participaram pessoas, as últimas, por exemplo, não chegaram a 5% do número de eleitores em relação à população. Hoje em dia, uma eleição no Brasil, você tem a participação aí apta a votar 70% da população. Então, não tem nem como comparar, né? Também tinha umas exclusões assim de soldados, não podiam votar, só podia votar a alta hierarquia militar. Membros de ordens religiosas também não podiam votar, só podiam votar a alta hierarquia eclesiástica. Só que mais importante do que quem votava e quem não votava é o sistema de voto, porque o voto era aberto. Então, hoje em dia, o voto secreto, ele permite a você ter liberdade para votar, já que você sabe que não tem como as pessoas saberem quem você votou. Se a minha mãe quiser ser candidata e eu não quiser votar nela, ela não vai ficar sabendo disso. Então, se tem uma pessoa, às vezes o seu patrão quer que você vote em alguém, às vezes uma pessoa que tem importância no lugar que você mora quer que você vote em alguém,
Às vezes tá tendo uma briga familiar sobre quem votar e você se sente constrangido a votar em alguém. Com o voto secreto, você faz a escolha e ninguém vai ficar sabendo. Você pode falar que votou em alguém e votar em outro, né? Agora, o voto aberto não permite isso. O voto aberto, todo mundo sabe em quem você votou. Então, esse sistema de voto aberto, ele permitia às elites locais controlar o voto das pessoas. Seja por meio de favores, promessas, ajudas, favores que eram dados às pessoas em troca do seu voto, o que a gente chama hoje de compra de voto, né? Seja através de ameaças, de constrangimentos. Às vezes nem é uma ameaça formal, não estou falando ameaça de matar a pessoa. Podia acontecer, mas não é esse o caso. Mas ameaças do tipo, você sabe que a sua vida depende daquela pessoa e não quer contrariar ela, não quer desagradá-la, né? Então, você tinha geralmente numa região a figura de um fazendeiro, uma família de fazendeiros, eram chamados de coronéis na época, né? Aqui não é a patente militar, era um tratamento comum chamar esses fazendeiros de coronéis. Essas pessoas, toda a vida econômica daquela região girava em torno deles. As pessoas trabalhavam para eles, ou prestavam serviços para eles, ou tinham algum negócio na cidade do qual ele era o principal cliente. Então, esse coronel ele é uma figura importante na vida econômica daquela cidade, e por isso ele conseguia se impor, ele conseguia impor a sua vontade às pessoas que viviam naquela região. Muitas vezes também, como a gente ainda não tem serviços públicos prestados pelo governo, era essa figura do coronel que era a figura responsável por resolver algum problema que você tivesse. Então, as pessoas recorriam ao coronel atrás de favores. Ele era a autoridade daquela região. Não é uma época como hoje, que a gente conhece o presidente, conhece assim, a gente sabe quem é o presidente, vê ele falando todo dia, vê o governador falando todo dia, a gente tem notícias do governo. Às vezes no dia a dia da pessoa, muito mais importante do que quem era o presidente, quem era o governador, era quem era o coronel e como aquela pessoa podia prestar para ele algum tipo de favor. E baseado nisso que o coronel conseguiu os votos. Portanto, um cara que vai ser presidente, que vai ser governador, que vai ser deputado, ele não precisava agradar os eleitores. Ele precisava agradar meia dúzia de coronéis, que dariam a eles algumas centenas, alguns milhares de votos, suficiente para ele ser eleito. Por isso que a gente chama essa situação política, esse fenômeno político de coronelismo, a preponderância dessa figura do coronel. É ele que controla a vida política de uma determinada localidade, né? Essa república, portanto, não é democrática. Ela não é baseada na vontade, na sabedoria popular, no respeito à vontade das pessoas. Ela é oligárquica. Ela tem poucos grupos, oligarquias, que isso quer dizer, que controlam o poder. No geral, e aí passando para o segundo assunto, os coronéis mais poderosos eram aqueles ligados ao café, que era o principal produto da economia brasileira. O café era exportado, né, já desde o Império. Ele começa a ser trabalhado pela mão de obra escrava, agora já vinha usando a mão de obra livre, tanto mão de obra do imigrante quanto mão de obra do trabalhador livre. Esse café, ele era de longe o principal produto da economia brasileira. O principal problema que às vezes enfrentava o produtor de café era a questão da superprodução. Produzia-se muito mais café do que era capaz de vender, e o governo brasileiro acabou atuando na tentativa de comprar o que sobrava desse café, de comprar o excedente de café. Isso, por um lado, beneficiava os cafeicultores, porque mantinha o preço do café alto. Quando você produz muito uma coisa, essa coisa sobra no mercado, o preço cai. Se o governo entra comprando isso que está sobrando, o preço não vai cair, né? Então o governo artificialmente valorizava o café. Mas para fazer isso, tirava dinheiro de outras áreas, tirava recursos de outras áreas. Né? A gente pode pensar, mas as pessoas não achavam isso ruim. Isso não importa, porque quem elegia aqueles políticos eram os coronéis, eram os fazendeiros. Então, era a eles que os políticos deviam satisfação ao governar. Também é nesse período que a indústria começa a crescer no Brasil, bem longe ainda de ser, gente, uma parte principal da economia, algo muito pequeno, mas o dinheiro do café muitas vezes era investido nessa indústria, na atividade industrial, e sobretudo no período da Primeira Guerra Mundial, quando a concorrência com outros países diminuía, a indústria brasileira não tinha condição de concorrer com outros países, essa concorrência era a principal dificuldade que o empresário podia enfrentar no Brasil.
a indústria cresceu um pouco. Mas é só na era Vargas que a indústria vai ter um salto bem grande, né, que já é tema, provavelmente, do próximo patch. A era Vargas não foi tratada nesse primeiro momento. Ok, gente? Tentei retomar aqui então alguns dos principais pontos, né? No próximo vídeo eu vou fazer as atividades com vocês para a gente poder corrigir e fechar esse patch. Beleza? Valeu, gente! Até a próxima, bons estudos aí!